Oi, eu sou Flávia Camanho e esse é o meu podcast Ponto de Virada. Depois de mais de 25 anos desenvolvendo pessoas, eu brinco que eu sou coaching da época que isso não era vergonhoso e que era a profissão do futuro. Nessas 2 décadas, uma das coisas que eu reconheci é que as pessoas têm pontos de virada, momentos na vida que viram uma chave, que tomam uma decisão, que assumem um caminho diferente e que muda toda a jornada da sua vida. Hoje, a minha convidada, eu só tenho uma palavra para dizer. Quando acabar esse podcast, vocês vão dizer, puta que eu pariu. Eu vou contar quem ela é. Ela chama-se Verônica Hipólito. Ela lembra pra gente a capacidade do ser humano de vencer qualquer desafio. De tudo. De vencer seu corpo, de vencer sua mente, de se reorganizar na vida. Ela tem 7 medalhas nos Parapan-Americanos, 3 medalhas nas Paralimpíadas e 2 em mundiais. Também já passou por 4 cirurgias, sendo 3 no cérebro, sofreu um AVC, talvez alguns micro AVCs que a gente nem vai contar. E é uma das 8 mulheres mais rápidas do mundo na história do esporte paralímpico. Ai, bem-vinda, Verônica Hipólito. Que felicidade de eu estar aqui. Ai, Verônica, muito bom. Eu vou só começar tirando uma dúvida que deve acontecer muito, que é Hipólito é da família Hipólito? Eu brinco sempre que Hipólito é da família Hipólito. Eu sou Hipólito, mas não do pessoal da ginástica. Gosto muito deles, admiro muito, mas eu tenho muita felicidade de falar que o meu Hipólito veio de uma família pobre. Meu pai, ele passou fome, isso é algo que ninguém nunca deveria passar, e ele trabalhou muito, ele e minha mãe trabalharam muito, construíram a nossa família, que eu falo que é linda, maravilhosa e a melhor do mundo. Que maravilha. E me ensinaram a ser quem eu sou. Muito bem, já começa assim, encantando a gente. A sua vida esportiva começa com judô, né? Conta um pouco, quantos anos você tinha, como é que você começa a competir? A minha vida esportiva, na verdade, começa desde que eu me entendo por gente. Então, não existe um momento que eu lembre, que eu tente lembrar de não estar no esporte. Olha, então, eu passei por tudo. Futebol, futsal, tênis de mesa, tênis de campo, atletismo, judô... Tudo, eu era péssima em quase tudo, não sei como. Eu sempre gosto de contar a história que minha mãe e meu pai eram nadadores. E minha mãe me parou uma competição, achando que eu tava me afogando, mas eu tava nadando. Era cachorrinho, mas era um nado. Eu vou dizer, Enzo, meu filho, você ainda tem futuro. Porque todos os lugares que a gente vai, alguém tenta salvá-lo. E é ele nadando. Vai dar certo, hein, Enzo? Tu acredita? Aconteceu comigo, por que não com você? Exatamente. Mas o momento em que eu decidi que eu queria competir mesmo, que eu tinha me encontrado, foi no judô. E é muito engraçado que lá eu aprendi sobre resiliência sem nem saber que essa palavra existia. Porque lá existiam 2 mulheres, eu e uma outra que tinha o dobro do meu peso. E eu era pequenininha, magrinha, e o pessoal ficava, tem certeza? O homem mais... Tem certeza? O homem mais leve lá tinha 120 quilos. E eu tinha 30 e alguma coisa, não tinha nem 40 quilos na época. E eu falei, é isso que eu quero. Pra provar pros outros. Só que eu comecei a gostar daquele desafio de... Cai, levanta, tenta, é alguém mais forte. Mas a gente tem que tentar ser mais forte, mais técnico, mais veloz. E eu acabei me desenvolvendo no judô. Na época eu tinha uns... 10 anos, e a gente brinca que quando é criança, ela não sabe o que tá fazendo, mas sabe. Sabe, né? Sabe. A gente aprende... Ninguém aprende resiliência, ninguém aprende sobre coragem. Vou ler aqui no dicionário. Não é nesse momento. Como ter coragem. Né? Não existe manual. Você aprende quando tá acontecendo. Eu aprendi com 10 anos. Incrível. Em que eu caía, eu... machucava, eu tinha que levantar, eu queria levantar, comecei a me desenvolver muito nas competições, sonhava em ser uma grande atleta naquele momento, mas aí quando eu consegui a vaga para o campeonato nacional, que foi uma sequência, né? Foi municipal, foi jogos escolares, depois municipal, estadual do interior, consegui a vaga para o nacional, eu descobri um tumor na cabeça. E você recebe esse diagnóstico, me conta como é isso. Pra ser muito sincera, Você lembra? Lembro, assim, muita gente fala assim, você estava consciente? Porque foi tudo muito rápido, em algo de
Menos de 2 semanas, a gente descobriu que eu tinha uma pequena alteração no sangue, eu e minha mãe. E aí eu já tava indo pro neurocirurgião, e o neurocirurgião falou assim, hoje é uma terça, vamos operar na quinta? E ela... De um neurocirurgião, né? Não é assim, vamos tirar uma verruga, né? E aí a minha mãe, não tem como ser depois? Aí ele, sábado pode ser? Jesus. E eu lembro que eu fiquei muito feliz. Porque quando contaram que eu tinha um tumor, eu fiquei, eita lasqueira! Tinha 12 para 13 anos. E aí, quando o neuro falou, vamos operar? Eu falei, ótimo, é isso. É uma coisa que eu falo hoje, e muita gente fala assim, é frasezinha de livro. Não é. Tinha um problema e tem uma solução. Queria resolver. Exatamente. E assim, tem a solução, vou me agarrar nela, eu não sou um problema. Minha mãe brinca até hoje que eu não tinha noção do que estava acontecendo, mas eu tinha. E aí, depois dessa cirurgia, quanto tempo você se reabilita e começa a correr? Há mais ou menos uns 6 meses. Caramba, rápido. Foi rápido, mas pra mim foi uma vida. Para um esportista é um foi pênalti, uma vida. Né? E, na verdade, quando eu terminei a cirurgia, eu descobri que eu não poderia ir pro Nacional. Óbvio, mas eu tinha esperanças. E eu descobri que eu não podia fazer mais nenhuma modalidade com impacto. Nada de lutas, nada com bolas, nada que eu pudesse cair, nada que alguém pudesse me bater. Sobrava tênis de mesa, já tinha feito, gostava de assistir, mas eu era muito melhor pegando as bolinhas do chão. Tênis de campo, estou tentando acertar um saque até hoje. Natação, que eu não preciso repetir a história. E atletismo, que eu achava assim, horrível Na de escala tudo. era... Não entrava, de tão ruim que era. E aí eu tinha 12 para 13 anos, eu tinha 13 anos já. E o meu pai me viu muito triste. Nós éramos sócios, e ainda somos sócios de um clube próximo de casa. Ele falou, olha, eu te inscrevi num festival de atletismo e obviamente eu não queria ir. Porque primeiro, era atletismo. Segundo, seria num domingo. Terceiro, 7, 8 horas da manhã. O quê? Nunca nessa vida. Pênalti é um presente. O quê? Eu fiquei, que é isso? Uhum. Mas aí no dia ele me levou, ele e minha mãe me levaram. E eu falei, já que eu vou participar, eu vou ganhar, né? Competitiva. Eu brinco que tem o último lugar e tem a Verônica. Foi aquilo que eu fiquei em último do último lugar. E quando eu terminei de correr, eu fiquei... Eu quero ser a menina mais rápida da cidade, de Santo André. E aí eu comecei a treinar. Gente, as suas frases são tão... Eu fico toda arrepiada toda vez que eu escuto você falar. É verdade, porque você define os capítulos, né? Você traça capítulos para sua vida, é muito legal. Todos nós, assim... Minha mãe... Vou trazer um capítulo de hoje. Tá bom. Posso? Pode. Vou já pular. Vai ter os Jogos Pan-Americanos esse ano. E eu treinei muito. Só que eu não vou pro PAN. Saiu a convocação hoje. Eu fui muito bem. Fiquei entre as melhores das Américas. Só que eu não vou. E aí eu fiquei muito chateada. Minha mãe viu a convocação antes do que eu. E ela me mandou uma mensagem assim: agora ergui a cabeça e continuar trabalhando. Que mãe maravilhosa. E minha mãe e meu pai, eles falam assim: você tá fazendo? Tô. Por que você tá fazendo? Por que você tá fazendo podcast? Por que você tá correndo? Por que você tá trabalhando? Por que você continua estudando? Para. É porque você acredita. Que massa. E aí eu fiquei, não, se é isso que eu acredito, é isso que eu vou fazer. Então, é virar a página e continuar escrevendo. Exatamente. Ninguém para, assim, ninguém dita os nossos sonhos, né? A gente é capaz de desenhar. Exatamente. Bom, vamos voltar para tua história, que é sempre... É enorme, né? 14 anos. O que acontece aos 14 anos? Ai, meu Deus do céu. Decide que vai ser a menina mais rápida da cidade, aos 14 anos, o que acontece? Eu tenho um AVC. Sem predisposição genética, sem nenhum caso na família, sem nenhum problema de saúde. Não tinha nada a ver com o tumor que eu tive na cabeça. Não tinha nada a ver com o tumor. Nada, aconteceu. Era de noite, meus pais hoje são... Seus pais também têm, olha, a gente precisa fazer um podcast Pais de Verônica. Como sobreviver a uma filha que só te dá emoções. O melhor de tudo, era de noite. E hoje os dois são professores aposentados, só que eles estavam trabalhando. E aí eu tentei falar com meu irmão, e eu não conseguia falar porque já tinha atingido a fala. E o meu irmão, na época eu tinha 14, meu irmão tinha 15. Meu irmão, tá brincando, né? Que brincadeira sem graça é essa? À noite, os dois sozinhos em casa.
E aí eu caí, porque chegou no meu quadril. O meu foi como se fosse uma faixa de formigamento passando. Nossa. Aí ele ligou, e aí eu caí. Ele ligou pra minha mãe e pro meu pai e falou assim: a Verônica não tá respirando. Ai, gente. Nossa! Hoje a gente dá risada, mas minha mãe e meu pai chegaram em casa... Em segundos, né? Eu não sei como eles não levaram multas. Eu não sei. Mas é muito engraçado que, um pouco antes disso, eu tava treinando atletismo, mas era aquele treino de... Se você faltar, tudo bem, não tem competição. E eu queria competir com os melhores, com as melhores. E aí eu tinha perguntado pro meu treinador na época... quando que eu ia competir com o pessoal que competia de verdade. Ele falou, ó, quando você fazer 15 anos. Era em junho de 2011. Em março eu tive um AVC, véspera de prova de química. Alguns dizem que a culpa foi da prova de química. E aí, o que você escuta? Você vai pro hospital? Como é que é essa conversa? O que você escuta dos médicos? O que vem daí? Acho que escutar e ver. O olhar era um olhar de... pena, de dó, é um olhar que eu vi algumas vezes, mas a primeira vez é muito impactante, que acabou sua vida. E aí era sempre no diminutivo. Ai, coitadinha, você ficou sabendo da menina que teve AVC? Foi um AVC forte. Ela não tá nem falando. Foi uma vida tão bonita. E aí eu lembro que quando isso aconteceu, minha mãe pá, com a porta. E ela virou pra mim e falou assim, escute. É uma parte engraçada, mas é algo que mudou minha vida. Toda vez que você for fazer algo na sua vida, dê o seu melhor. Não é o melhor do outro, é o seu melhor. E o seu melhor é o dia. Cada dia vai variar. E nunca seja uma pessoa medíocre. Você gosta dessa palavra? Não gosto. Assim, não consegui nem falar. Aí ela, então, porque ser medíocre é ruim. Ficar na média lá é ruim. Ficar na zoninha de conforto é gostoso, é quentinho. Só que não vai acontecer nada. Você não vai fazer nada. E a vida passa assim. E aí, naquele momento eu fiquei... Tá, eu vou ser a melhor corredora. Só que ela tava falando da escola. Porque ela tava assim... Depois de um tempo, eu falei... Nossa, mãe, quando você falou aquilo, eu decidi que eu ia correr. E ela... Não, era pra você fazer medicina! Muito bom. E o meu pai... Também, eu falo... sempre falo do meu pai e da minha mãe. Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Muito bonito, né? E por isso que eu quero dar ao máximo para as pessoas do que eles me ensinaram. E o meu pai foi assim, na porta do hospital. Ele parou... Eu tava andando devagarinho e falou, quando a gente sair daqui, pôr o pé pra fora, todo mundo vai dizer o que você pode ou não pode fazer. Só que quem vai decidir é você. Sim. Deu certo, é você quem fez. Deu errado, a culpa não é do outro. E aí eu decidi que faria tudo. Eu voltei a andar, eu voltei a falar. E falando assim, parece algo de puf, aconteceu. Nossa. Mas foi um processo assim, eu não conseguia jogar uma bola de pilates na parede e pegar. Porque eu não conseguia trazer a mão. AVC, né? Exatamente. E aí eu lembro que quando eu voltei a correr, todo mundo olhava e falava, foi rápido, né? Foi rápido. Ué? Não era coitadinha? Muito bom. E como é que chega pra você a história de poder ser uma atleta paralímpica? Como é que aparece isso na sua vida? Muito maluco. Eu uso até hoje o termo bizarro. Porque quando eu escutava sobre o movimento paralímpico, eu pensava assim, ok, cadeirante, amputado e cego. E quando falaram pra mim sobre a possibilidade de estar no Paralímpico, eu fiquei, eu não sou deficiente. E aí foram 2 processos. Eu me entender como atleta, que poderia entrar no movimento paralímpico, e me entender como pessoa com deficiência. Porque quando eu tive AVC, ninguém me avisou que eu não teria tantos movimentos, ninguém me avisou que eu iria mancar. E aí eu só sabia pedir desculpa pros outros. Olha que coisa. Na escola, por exemplo, tem uma cena que nunca sai da minha cabeça, quando me pediram, tinha um elevador, mas não era utilizado, e me pediram para esperar na sala, porque eu estava atrapalhando o fluxo do pessoal na hora de ir embora ou de ir pro intervalo. E aí eu ficava lá, quietinha, demorava, meu pai às vezes, vamos embora, e eu esperava todo mundo. E depois de muito tempo, e com o movimento paralímpico,
Eu entendi que eu sou uma pessoa com deficiência, que eu tive uma sequela do AVC, que eu não iria correr, nem andar, nem falar, nem me movimentar como pessoas sem deficiência. Eu não gosto de utilizar o termo normal. Também não gosto. Quem que é normal aqui, gente? Ninguém, minha querida. Eu não tô na... Eu claramente não tô nesse grupo. Amigas! E aí, depois disso, isso mudou a minha vida, porque eu me entendi como pessoa com deficiência. Eu conheci um mundo muito maior do que cadeirantes e amputados. Eu comecei a achar pessoas com deficiência. Eu olhava o pessoal com prótese e eu ficava... Nossa, na próxima vida eu quero ser amputada para ter uma prótese. E foi muito maluca a forma que tudo aconteceu. Eu tive que treinar muito para conseguir os índices ainda. Mas eu conheci um mundo em que a deficiência não era tudo aquilo que me falavam de coitadinho, bonitinho, tadinho, tudo no diminutivo. Eu quero ganhar. Era palavra. Esporte, né? Minha mãe fala que eu aprendi a falar palavrão no esporte, como movimento paralímpico, porque o pessoal fica assim, porra, não é pra cair, não é hora de desmaiar, vamos terminar. Aí é aqui que eu quero ficar. Muito, muito incrível. E é isso. É um ponto de virada e a descoberta desse lugar, né? E eu fico super arrepiada de te ouvir, porque eu acho que tem uma descoberta que talvez pessoas com nenhum tipo de deficiência não tenham a descoberta que você acaba tendo quando você se depara com isso, do que quanto você é possível. Exatamente. Então, as pessoas estão reclamando da vida, das suas questões, das suas dores, e às vezes são tão, assim, claro, para a pessoa é grande, mas tão pouco na relatividade do que se encontra nos esportes e das capacidades das pessoas de se movimentarem e mudarem sua vida. Então, é um despertar incrível, assim. Eu acho que a Paralimpíada tem o esporte, né, tem essa característica, mas eu acho que todo mundo se encanta com a Paralimpíada, porque é olhar e falar, não é possível, gente, o que nós somos capazes, né? Exatamente, mas isso é porque durante muito tempo eu fiquei, por que a pessoa olha pra mim desse jeito? Por que conversa? Foi algo normal, eu tive AVC, eu tive que voltar. Eu tive mais de 200 tumores no intestino grosso, eu tinha que voltar. E aí depois eu comecei a entender que cada um tem o seu problema. Só você sabe o tamanho da dor. Exatamente. Só que se apegar a esse problema... Pera, qual que é a única certeza que a gente tem quando nasce? Da morte. Exato. Não tem nem certeza se vai ter cabelo ou não, se vai ser loiro ou se vai ser moreno, se vai querer ser ruivo em algum momento da vida. Não tem certeza de nada, só da morte. Eu vou me apegar a um problema? Eu me apego a problemas que eu quero solucionar. Eu me apego a problemas, por exemplo, de pessoas com deficiência hoje que não têm acesso ao esporte. Eu quero solucionar isso e por isso que eu crio um instituto. Mas aí quando a gente vê a Paralimpíada, quando a gente vê o movimento paralímpico, e eu falo principalmente do altíssimo rendimento, nós estamos vendo pessoas em que ou no nascimento ou em algum momento da vida foram recebidas por olhares de dó, de pena. Não conseguiram entrar em estabelecimentos porque não tinha o espaço para elas naquele momento. E aí eu acho que durante boa parte do movimento, os nossos, e eu honro muito quem veio antes da gente, eles ficaram, ai, será? Só que alguém quebrou essa barreira. Total. E aí eu sou uma das pessoas que quando eu cheguei já tava com a barreira quebrada. Tá quebrando outras para as E quero quebrar. Pessoas. Exatamente. Eu quero quebrar. Eu falo, existem os gigantes. Eu sou feliz de ter tido um AVC. Porque se não fosse isso, eu não teria conhecido o movimento paralímpico, eu não teria me encantado pela economia e pelas políticas públicas, eu não teria criado um instituto, eu não teria ido para Mundial, para Pan-Americano, para Paralimpíada, eu não estaria aqui. Então, assim, o que acontece, ou você vai pegar e vai cavar um buraco e vai se jogar lá, ou, sabe a história do cavalo? Que assim, cavaram um buraco para jogar o cavalo, e eu me considero esse cavalo égua, enfim, e foram jogando a terra, porque ele tava meio machucado, e falou assim, putz, morreu. E ele ia se chacoalhando, chacoalhando. A terra ia caindo, ele saiu do buraco. É isso. Eu saio do buraco e eu vou jogar a terra pra falar assim, se chacoalha e sai desse buraco. Muito bem.
Não. Obrigada. Acabou meu ano. Tá resolvido. Me conta como é que acontece a sua primeira vitória como atleta. Como é que acontece isso? Como é que é a sensação? A nível internacional ou a nível nacional? Desculpa, onde você achar que deve me contar? Talvez no Brasil? A minha primeira vitória para mim, literalmente a mais importante de todas, que é no festival. Daquele festival antes do AVC, em que eu já tinha tido um tumor. Então, já vinham palavras de acabou. E quando eu termino a corrida e penso, eu quero ser a menina mais rápida da cidade, de Santo André, do ABC, eu sei que aquele momento virou tudo pra mim, porque eu decidi não ser a coitadinha, pequenininha, fofinha. Só que aí eu tenho mais outras duas que eu tenho um apego enorme nelas. Que foi o Campeonato Nacional, em 2013. Foi antes do Mundial, em que eu tava me tremendo. E foi minha primeira competição como atleta do movimento paralímpico. E aí eu lembro que já falavam muito sobre o tanto que eu estava crescendo. E aí eu lembro que tinha Johansson Nascimento, Terezinha Guilhermina, os principais nomes do movimento paralímpico, tudo cochichando e meio que me encarando. Aí eu lembro que eu olhei pra eles e fiquei, o quê? É um show que vocês querem? É um show que vocês vão ter. E foi nesse dia que eu fiz o índice pro Mundial. Que incrível. Deixa de ser a menina mais rápida de Santo André pra se preparar pra ser a menina mais rápida do mundo. Mais rápida do mundo. Quando eu fui pro Mundial, não era pra... A gente tem eliminatória, semifinal e final. São 3 fases. Eu não tinha tempo pra ir pra semifinal. Só que eu fiquei assim... Tá, das eliminatórias pra semifinal. Da semifinal pra final. Só que durante todo esse processo, a Verônica não vai voltar a andar. É impossível. A Verônica não vai voltar a correr, é impossível. Mas tá muito bom, ela não vai voltar a correr rápido, é impossível. Mas a Verônica não vai conseguir ir pro nacional, sai do regional pro nacional. Mas é impossível ela medalho. Mas é impossível ela conseguir um índice pro mundial, consigo um índice pro mundial. Mas é impossível agora ela ser convocada, sou convocada, vou pro mundial. É impossível sair das eliminatórias pra semifinal, vou. Semifinal pra final, vou. Na final não era mais impossível. Tão impossível, era... Verônica, você já... Ela já comeu todos os impossíveis do caminho. Já foi. Você já fez muito. Olha o tanto que você fez. Muitas pessoas... Tá ótimo. Vai ser impossível você conseguir uma medalha. E foi nesse momento que eu tremi na base. Eu fiquei... E se eu não conseguir? Eles vão estar certo. Eles que falaram que ia ser impossível. E aí? O que eu vou provar que é possível? E aí, eu pensei em queimar. Queima no atletismo é quando você sai antes daquele tiro de largada. Sei. E você é expulso. Olha. Então você não ganha, mas eu fiquei, também não vou perder, vai ficar, e se? E se? Pronto, achei uma saída digna. Só que um pouco antes, tem a câmara de chamada, onde ficam você com todas as suas competidoras, se encarando assim. E eu, pequenininha. E o Johansson, que é um dos meus melhores amigos e grande ídolo, chegou pra mim e falou, não falei nada com ele. A gente nem se conhecia muito antes. Ele, você tá com medo do quê? Aí eu não sei, tá com medo aqui. Aí depois falei com ele, eu não quero perder. Aí ele falou, minha filha, o que você vai fazer aqui hoje? Vou pra uma final de... Não, o que você vai fazer? Vou pra uma final... Não, você vai correr. Eu tenho certeza que nos treinos você correu muito mais do que isso. Eu tenho certeza que pra chegar até aqui você correu e escutou muito mais do que isso. Você vai parar agora? Que massa. Aí ele falou, entra lá e faz aquilo que você sempre fez. Se diverte. Ai, e que aí, legal. Eu falo que é um dos principais, vou até usar, um dos principais pontos de viradas da minha vida. Em que eu não me lembro basicamente da corrida. Eu lembro que eu saí, que de repente, o 200 metros é uma curva, uma reta. Eu já tava na reta, em que tinham 3 meninas na minha frente. Depois eu lembro, eu faltando 50 metros, brigando com as 3, indo pra frente, e parecia que aquela linha nunca chegava. E aí, quando eu passo, eu fico... O que aconteceu? O que deu aqui que eu não... Gente. E aí eu... Assim, tem fotos e vídeos. E quando eu vejo, eu falo, eu não me lembro de nada.
Nossa. Mas eu lembro de eu dar muita risada. E o Johansson era depois de mim, o Ió. E ele tava vindo de... Ele já era campeão paralímpico, mas ele tava vindo de uma lesão. E ele também se tornou campeão mundial, na mesma prova. Ai, que incrível. Aí a gente... Meu Deus! E aí, daquele momento, eu não era mais a menina do AVC. Eu não era a menina do tumor. Eu não era cheia de doença. Eu era a mais rápida do mundo. Começaram a me chamar de garota prodígio. Eu falei assim, não, Pois é. prodígio não. Assim, pode colocar como esforçado, como trabalhador e como resiliente. É assim que eu quero ser chamada. Nunca me chamaram, mas tudo bem. Porque tá difícil de não chamar de prodígio, talvez. Aí, vocês falam assim, agora chegamos? Não chegamos nem na metade da história dessa ser humana. 18 anos, um novo diagnóstico. O que vem pela frente? Resumindo, de uma anemia, estava muito fraca, uma anemia, de uma anemia perdendo muito sangue. Perdendo sangue da onde? Vamos começar pelo pior lugar, intestino grosso. Mais de 200 tumores no meu intestino grosso. Vésperas de campeonato mundial, vésperas de Pan-Americano, vésperas de Paralimpíadas, 2015 e... Aí eu falei, Pô, tá bom, já entendi, não, né? Mas Tem que vencer desafio. Vamos ajudar, amigão. Tem alguma coisa aqui errada. Que é isso? É karma? Eu voltei na fila quantas vezes? O que eu te fiz? Mas aí, de novo, vem essa coisa de problema-solução. Então, tinha médico que falava que eu não ia poder correr, tinha médico que falava que eu teria que colocar bolsa de colostomia e que ia acabar. E aí, era a primeira vez que eu escutava sobre bolsa de colostomia também, colostomia e ileostomia. E aí eu encontrei um médico que falou assim, olha, vai ser uma cirurgia difícil, a gente vai ter que tirar teu intestino grosso inteiro. Tua chance de ter câncer era 99,999%. Não sei como você não teve. Só que a gente precisa operar. Eu falei, ok, posso voltar a correr? Pode. É isso. Falou minha língua. É isso. É isso. E aí eu fui pro PAN com pouquíssimas pessoas sabendo desses tumores. E tive que abrir mão do Mundial. E depois do PAN, eu fui a maior medalhista lá, com 3 medalhas de ouro, 1 medalha de prata, 3 recordes das Américas. E aí perguntaram, não, mas por que você não falou? Mas isso aqui, olha como o olhar de vocês mudam. Impressionante, né? E aí eu acho que virou uma chavinha no pessoal. Porque eu falei, eu não quero ser um exemplo de superação por conta das doenças. Me chame de exemplo de superação, sei lá, porque eu passei por isso, mas resiliência é mais bonito, né? E você é uma esportista de alta performance. Né? Esse é um reconhecimento merecido, né? Sim, eu não quero eu não quero, espero nunca querer, e nunca quis que me colocasse numa caixinha de doente. E é isso que fazem com as pessoas hoje. Muito. Doente, loira, magro, preto, branco. Não, pô. E aí foi uma cirurgia assim que eu apostei alto que ia ser muito fácil. Nessa eu não tava preparada. Minha barriga afundou. Doeu. Pra voltar, quando eu fui tentar voltar, eu me lesionei porque eu tava muito fraca. Eu vi o campeonato mundial, todos os meus recordes caírem. Fiquei ansiosa. Lesionei de novo, uma lesão muito séria. Às vésperas dos Jogos Paralímpicos. Mas a gente sempre dá um jeito, né? Gente, pelo amor de Deus. É muito bom. Então, assim, dessa cirurgia... A cirurgia é um sucesso, né? Porque você faz uma cirurgia super delicada. Aí você volta a treinar. Como é que é? Porque tem mais um episódio no meio disso. Junto o tumor? Como é que é esse caminho depois entre o... O tumor na cabeça... O tumor na cabeça, na verdade, ele é algo muito difícil de explicar. Porque eu tinha retirado ele em 2009. Em 2013, ele tinha aparecido de novo na minha cabeça, só que nós controlamos com remédio. Só que aquilo era tão normal pra mim que eu não saía pros outros. Uhul, eu tenho um tumor na cabeça, eu controlo com remédio, uhul. E correndo, eu queria seus esportes, ganhando suas medalhas. Correr, ganhar, eu tava me divertindo tanto com as outras coisas
E aí teve esses mais de 200 tumores do intestino grosso em 2015, a lesão em 2015, eu vou para 2016, tomando remédio, tudo certo. Recupero, na última chance possível, consigo o índice para os Jogos Paralímpicos. E aí não é tão fácil assim, mas eu conquisto a medalha de prata e de bronze nos Jogos Paralímpicos. Foi lindo, maravilhoso, incrível. E quando eu terminei de competir, eu lembro que um jornalista falou assim pra mim: espero que o tumor não volte, né? Aí eu, não, fica tranquilo, tá controlado. Fui fazer exame desse tamanho, não, mas gigante. Aí falaram, vai precisar operar. E aí eu opero em 2017. Foi uma cirurgia muito difícil. Tem alguns problemas em 2017. Quando eu volto opero no início do ano, fevereiro, janeiro. Quando eu volto a correr, que é lá pra outubro, o tumor tá de volta na minha cabeça maior. Ninguém sabe falar se aconteceu, se foi erro médico, mas o ponto é... Fato é, tava lá. Tava lá. E aí, naquele momento, eu falei, não dá. Teve um momento que você falou, puxa, por que comigo? O que eu tô fazendo? Foi. Eu ficava... Será que eu tenho que procurar outro médico? Será que eu tenho que ver... Será que minha vida vai acabar? Será que eu gastei toda a minha energia sendo atleta? Porque eu falava assim... Por favor, eu vou dar o meu melhor, mas me dê uma chance de ser a melhor atleta do mundo. Eu ficava, será que foi isso que eu pedi? Que não importava não iria importar o que acontecesse? E aí, depois de um tempo, eu vi que a gente não tem resposta, sabe? Se era pra acontecer, se foi algum problema no meio do caminho, se foi a genética, enfim, se foi vida passada, eu não sei o que aconteceu. O fato estava lá. E eu tinha mais uma vez a solução. Dessa vez eu já tava mais aqui no problema. Mas eu falei assim, ok, vamos operar. Eu tava sem convênio, basicamente. Então, o comitê na época, o Comitê Paralímpico Brasileiro, me ajudou com boa parte da cirurgia. Mas eu também tive que colocar, basicamente, tudo que eu tinha conquistado de bolsas e patrocínios até então. Pra cirurgia e pro pós. E aí eu retiro mais uma vez o tumor. Só que quando eu retiro dessa última vez, já vira algo um pouco mais complicado. Porque a minha hipófise, que é a glândula mestra dos hormônios, vai embora quase que toda junto. Porque o tumor englobou assim, a hipófise. E começo a tomar corticoide. Minha tireoide, ela começa a não funcionar tão bem. Eu começo a desenvolver doenças raras. Eu começo a ter crises de ansiedade, eu começo a ver que depressão não era um mimimi do dia a dia, eu começo a entender o que era compulsão, e aí eu pesava 49 quilos, eu tinha um percentual de gordura baixíssimo, eu tinha 12% de percentual de gordura baixíssimo. Nossa. E de repente eu tava com mais de 69 quilos, tava com 70, só que não foi um processo, foi uma semana. Imagina. Assim, foi... Um desequilíbrio, né? Assim, absurdo. Não, e não é possível, né? Eu sempre falo, a gente tem que aceitar o que a gente está dando conta. Era muita coisa para você dar conta, né? Assim, de novo, com tantas... Então, assim, o que você conseguiu, né, fazer naquele momento e dar conta foi isso. E assim se vai, né? Mas, novamente, eu sempre falo dos meus pais. Falo do meu pai, seu José, que não gosta de ser chamado de José, Dimas. Da minha mãe, a Josenilda. De verdade, eu não sei se eu teria passado da primeira cirurgia sem eles. Nessa eu tinha o meu fisioterapeuta, o Mauro Meloni, o professor Amauri, que eu não chamo ele de Amauri. Eu chamo de professor, com P maiúsculo. Sim. Porque ele ensina muito além das técnicas e muito além de tempos. E eu falei, não, vou voltar. Porque isso não é algo só meu, é de muita gente. Teve um episódio que eu sempre gosto de contar, que demorou pra eu deixar de se tornar uma dor, mas um aprendizado. Eu tava em casa, eu não podia fazer nada, e era meu aniversário, falei, eu queria muito cortar um bolinho. Aí eu chamei 4 amigos. Só que minha imunidade estava tão baixa, eu me tornei imunossuprimida.
que um deles estava com iniciozinho de resfriado, mas coisa besta, sabe? Em 2 dias eu tava com febre, sendo internada porque eu tava com broncopneumonia, uma fístula, e eu tinha chance de ter que fazer uma outra cirurgia para tirar parte do músculo e colocar aqui. E aí, depois disso, o médico falou, olha, você vai ter que ficar só... Você não pode receber visitas. Eu só ficava com a minha mãe e com meu pai. Ninguém mais poderia me visitar. Eu ficava numa área totalmente higienizada. Eu não podia me levantar do sofá. Então, pra mim foi o momento que eu mais... É fácil ser bom no bom. Claro. O difícil é você ser bom quando as coisas estão ruins. E se manter como você é, porque você tem uma energia, É verdade, eu assisti a Verônica falando num evento e eu fiquei... Não eu, todas as pessoas, porque você tem uma característica, assim, de transmitir uma energia, acho que você foi muito amada, né? Recebeu muito amor dos seus pais, isso é incrível, nutre a gente para sempre, né? Mas eu acho que tem características suas fortes, assim, né? Que são suas, assim. De achar a saída para as coisas, de acreditar, de ficar de pé. E aí vem uma outra etapa interessante da tua história. Desculpa. Eu acho que eu já imagino. Não, na verdade, eu vou te perguntar sobre o convite de falar na Sport TV. Que susto! Achei que você ia falar do outro. Então fala, quer falar? Não, é só pra falar. Teve um outro tumor no meio disso tudo. Fiz radioterapia com radiocirurgia e quero falar que meus últimos exames deram que não tem mais tumor. Gente, é isso. Pronto, é isso. Acabou o tumor, gente. Vamos só pros louros agora. E aí você começa a experimentar um monte de coisa nova, né? Foi comentarista. Conta, como é que é isso, hein? É louco, porque tem alguém aqui no ponto. E aí, a primeira vez que falou, eu fiquei, não é possível, eu vou ter que procurar um psiquiatra. Agora eu tô ouvindo voz. Depois de tudo isso, eu tô ouvindo voz. Fiquei, não, agora que eu tô fazendo tudo certinho, tô quase curada, tem uma pessoa no meu ouvido, e é um homem. E eu ficava, o que é isso? Eu não consegui o índice para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Fiquei arrasada. Mas falaram assim, não, vamos continuar trabalhando, meu treinador, a gente tem que continuar trabalhando. Meu treinador tem uma fala que é assim, você tem 2 opções na vida, você senta e chora, ou você chora, levanta e vai atrás do que precisa. E o Sport TV conversou comigo, o Grupo Globo conversou comigo, que me queriam para comentar. Eu falei, o quê? Eu vou. E aí, claramente, minha empresária linda, maravilhosa, incrível, a Ali, que é da AMA, negociou tudo isso. Só que eu fiquei assim, recebe? Eu ia de graça, assim, eu já ia comprar um voo. E que é algo tão divertido, tão gostoso. E aí, foi sensacional. Eu pedia muito, assim, eu sei que eu não vou pra Paralimpíada, mas vai que acontece um milagre e eu vou. E eu fui. Olha que coisa. Eu fui como convidada. Não fui pro Japão. Mas eu tava todo dia lá. Tinha todas as informações, tinha todos os acessos. E eu ficava triste quando algum amigo ou amiga minha não conseguia, eu tinha uma lesão. Ficava feliz quando conseguia. Chorei demais. E ainda ameacei, falei, se colocar isso no ar, eu mato um. Mas naquele momento eu falei, eu curso ciências, eu curso economia e políticas públicas. E eu pensei, por que eu não fiz jornalismo? Porque é muito mágico esse mundo. Chega pra gente de um jeito, mas quantas etapas não tem antes? E a preparação, e é tudo muito rápido. E você tá lá. Assim, é algo tão intenso que você tá lá. E aí eu percebi que durante muito tempo, o movimento paralímpico ainda tem muitos problemas, ele foi marginalizado. E aí, o que aconteceu? Então, as pessoas que não entendiam muito sobre o que estava acontecendo. Eu não queria alguém comentando, falando assim, olha lá, falou, saltou, correu, nadou. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu quero as histórias. Eu quero as fofocas. Eu quero fogo no parquinho. Foi o que você fez, Foi né? isso que eu fiz. Muito bom. E o pessoal gostou. Eu adorei isso. Me chamem de novo. Olha, então vamos deixar aqui também esse convite.
E me conta uma coisa, essa história de política pública, você foi convidada para fazer parte do gabinete de transição do governo Lula, me conta. Olha onde você vai parar, me conta isso. Muito orgulho de falar a mais nova e a primeira atleta do movimento paralímpico, atleta paralímpica, em atividade, que faz parte como coordenadora do grupo técnico de transição do último governo. E sempre tem essa coisa, mas governo A, governo B, peraí. Eu estudo políticas públicas e eu estudo economia. Eu tenho um conhecimento que antes eu não tinha noção, e eu falo isso com muita humildade. Eu conheço o movimento paralímpico. E eu conheço o movimento olímpico, porque eu já estive lá, porque eu conheço... Tem uma base de estudo Sim, sobre isso, gente. Então eu posso falar sobre. Super. Mas juro que eu tremi na base. Quando ligaram pra mim, minha vontade foi assim, trote essa hora, gente, pelo amor de Deus. E aí só depois a ficha foi cair. Foi tudo... Novamente, muito intenso, muito rápido. A nossa principal meta era a recriação e reestruturação do Ministério, que é uma coisa simples, né? Não, só o Ministério. Tranquilo. Só o Ministério do Esporte, assim, conseguir verba, enfim. Mas foi tudo muito... Eu não sei se eu tenho noção do que aconteceu. Porque o pessoal falava, eram tantas contribuições e tinham debates. E aí ali que eu entendi que quando você quer ser grande, quando você quer ser gigante, você vai entender que vai ter sua opinião, e vai ter o seu ponto, e vão ter outros 10. E você vai debater. E antes eu tinha muito medo de assim, será que eu falo? E aí quando eu vi o pessoal, eu não concordo, mas eu concordo com isso. E se a gente fazer isso? E se acontecer isso? E se pra recriação a gente colocar esse ponto? E como vai colocar verba? Entendi sobre responsabilidade. Eu conhecia muito de responsabilidade no esporte. Mas não uma responsabilidade de, olha, você vai ficar responsável pelo movimento paralímpico, você pelo futebol, você pelo lazer, quantas secretarias a gente vai criar. O teu voto é decisivo, porque você votando por mais secretarias ou não, votando pela recriação do ministério ou não, votando quem ia atrás do dinheiro ou não, das verbas ou não, tudo isso é muito importante, é muito grande. Mas eu saí de lá e falei assim, não... Eu antes, assim, quero ser comunicadora. Agora quero falar sobre política. Não, eu tenho uma percepção, assim, que não tem nada mais rico do que uma pessoa que conhece exatamente... Assim, você tem a formação, está fazendo estudando, mas você tem a vida, a experiência de estar nesse lugar de atleta, a experiência de competir, a experiência de ver a estrutura que precisa, Então, isso traz uma legitimidade para sua... Não é uma opinião, é uma vivência, exatamente, né? E nunca antes, na história, tinha tido alguém do movimento paralímpico. Olha... Dessa vez nós fomos em 2. O Misael Conrado, que é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e eu. Fui a primeira atleta a fazer isso, fui a mais nova. Então, assim, é muito bizarro de falar. Mas... Ainda tem muita coisa por aí, viu? Me conta quais são seus planos para o futuro, como é que estão as coisas. Então, você contou hoje do seu... que não qualificou, mas está treinando. Me conta o que vem pela frente. Continua uma atleta. O meu plano, o maior de todos, que riam de mim quando eu estava na escola, é que eu quero ser uma gigante do século XXI, de preferência de todos os séculos. Tem gigantes do bem e do mal, mas eu quero ser aquela pessoa, ou a pessoa, que vai abrir a porta e vai romper as barreiras. E vai colocar uma rampa no meio. Então, eu acredito que tem muita coisa para acontecer no esporte. O esporte é gigante. A gente pode falar de economia do esporte, a gente pode falar sobre a questão das instituições, a gente pode falar sobre essa questão do movimento paralímpico, porque falar sobre esporte... existem pesquisas que é falar sobre saúde e educação. A cada $1 colocado no esporte, você economiza $3 em saúde. Então, é economia, é política pública, e não tratam. E a gente tem que tratar. E eu sei quais são os problemas do movimento olímpico, eu sei quais são os problemas do movimento paralímpico. E isso muito recentemente, foi semana passada pra cá, que eu fiquei assim, tá, eu preciso colocar literalmente a mão na massa. Eu criei um instituto em 2019, que é a Nauru,
e que é pensar... Nauru, eu gosto sempre de falar o significado. Vem do Tupi-Guarani, que significa forte, guerreiro, corajoso, cheio de vontade. Só que também significa no feminino. É uma das poucas palavras no Tupi-Guarani que não tem gênero. Olha. E é uma coisa que eu quero. Porque o esporte é para todas as pessoas. Com certeza. E a gente tem todo o ecossistema do esporte. Então, os meus planos agora são... Primeiro, continuar sendo atleta, porque eu quero e vou ser campeã mundial ano que vem. Vou ser campeã mundial, vou ser campeã paralímpica ano que vem, e depois a gente conversa. Depois é depois. Eu quero com que a Nauru cresça muito, que a gente consiga mais patrocínio, ou de forma direta, ou apoio, ou através de projeto de lei de incentivo federal, estadual. E eu quero poder levar o esporte para todas as pessoas. Homens e mulheres, do centro e da periferia, altos e baixos, gordos e magros, com mãos ou sem mãos, com pernas ou sem pernas. E mostrar que, é uma coisa que eu gosto muito de falar, eu tive o direito de sonhar porque eu fui privilegiada pela família que eu estou. Mas muitas crianças, jovens e adultos não podem nem dar esse passo de sonhar. Com certeza. Porque para ter uma prótese, uma criança, para começar a correr, são 25 mil reais por baixo. Se a gente falar de cadeira, a gente tá falando de 100 mil reais. A gente tem tecnologia para fazer isso no nosso país. De Deus, com e é isso que eu quero com a Nauru. E claramente, se forem transmitir, por que não comentar de novo? Por que não ser comentarista mais uma vez? E aí eu quero poder transformar o mundo num lugar melhor. E não quero que nenhum desses projetos morram comigo. Eu quero ser a melhor atleta, porque é um sonho meu e de muita gente que tá comigo. Eu nunca falo eu, né? Eu falo nós queremos. Somos eu, minha mãe, meu pai, meu professor, a minha treinadora, os filhos, os massoterapeutas, é muita gente junto. Mas eu sei e eu espero que depois que eu me aposentar, os meus recordes caiam, um após o outro. Porque recorde foi feito para ser batido, gente. Recorde foi feito para ser batido. Medalha, eu espero só morrer daqui 50 milhões de anos. Medalha não vai comigo pro túmulo. Então eu quero, por isso que eu tô assim, eu quero e vou ser. Eu tô falando isso, e isso é uma forma de eu estabelecer compromisso com os outros e comigo. Porque tá aqui gravado, eu vou ser. Mas a Nauru, eu quero que ela cresça, e ela vai crescer, e ela vai conquistar muitos espaços, e ela vai ensinar muitas pessoas, e ela não vai morrer comigo. Ela vai continuar. Já tem uma menina com esse olhar de legal, pelo amor. Puta que eu pariu, como eu tinha dito. Pra terminar, a pergunta que eu faço pra todo mundo é se você imaginava, quando era menina, que você ia se tornar o que você já se tornou até agora. Se você imaginava, você era uma Jedi, não, né? Nunca imaginei. Nunca imaginei. Mas eu sempre sonhei. Desde pequena, e eu continuei isso minha vida toda. Eu queria ser médica, jornalista, historiadora, filósofa, eu queria ser freira, economista, engenheira de materiais, engenheira de produção, eu queria ser atleta. Eu quero e vou ser uma gigante. Eu sempre pude querer e eu sempre quero mais. Isso é porque eu sou múltiplas. E eu achava que eu era errada por querer tanto, mas hoje não. Hoje eu entendo que eu sou curiosa demais, que eu falo demais e jogo a culpa no meu signo por conta disso. Mas eu entendo que eu sou múltiplas. Eu não preciso ficar numa caixinha e ninguém precisa ficar. Então, eu sou muito feliz de saber que eu sempre sonhei, que eu sempre pude sonhar. Eu quero que outros também possam sonhar. E só para encerrar, quando eu era pequena, eu sonhava, mas eu não falava, eu tinha medo. Tinha medo de falar, eu não falava, eu tinha medo de correr, eu tinha medo de fazer. E por conta do esporte, e claramente da educação também, hoje eu faço e eu acredito que eu inspiro outras pessoas. Muito bem. E é isso. Você já é uma gigante, minha querida. Obrigada. Muito obrigada. Fico muito gente, feliz. Obrigada. Acompanha, eu vou pedir para colocar aqui o link do Instituto para vocês poderem apoiá-la e continuar seguindo a tua história. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, fico muito feliz e vamos continuar procurando outras pessoas que acharam um ponto de virada, né? É isso.